Salve, salve nação esmeraldina, você torcedor, você torcedora do maior e mais amado do Centro-Oeste. Bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Sou o Esmeraldino, um canal feito de torcedor para torcedor. Sexta-feira, 16 de maio de 2025. Iris, cadê Joelso, Iris? Ele foi o super premiado com a bicicleta, mas ainda não apareceu e o prazo dele está se esgotando. É isso aí, né, Iris? Bom dia. Bom dia, meu amigo Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Aquele abraço, muito obrigado por estar conosco. Uma grande e abençoada sexta-feira a todos. E aí, hein? Sou Joelso Silva. Precisa entrar em contato com a gente aí, através aqui, ó, do link do nosso vídeo aqui. Tem, aqui no link do nosso vídeo tem aí o link também do nosso grupo de WhatsApp. Através desse canal aí, o senhor Joelso Silva pode entrar em contato. Ele tem até o dia 31 agora, o último dia útil do mês de maio, para retirar, né, a bicicleta a qual ele foi sorteado. Ou o valor equivalente em Pix. Lembrando que já tem um mês do sorteio, a gente avisando, hein? Até virando o mês aí, vamos fazer outro sorteio. É isso aí, lembrando que tempo é dinheiro, Iris. Vamos rapidinho em Cas News. Semana importante, o Goiás que é líder, né, e vai jogar contra o Paysandu no domingo. Preparação praticamente finalizada, Lovati saiu do DM, mas ainda está se recuperando a parte física, pode ser que não viaje para o Pará, mas essas notícias você vai ficar sabendo aí no pré-jogo. Outra questão importante que, finalizando a preparação, a boa surpresa foi que Benítez, que foi oficialmente apresentado ontem, já treinou com o grupo, claro, não vai poder jogar, mas o homem já vestiu a camisa verde, mais um argentino. Será que esse sul-americano vai vingar, Iris? Muito bom, Alex. A gente é um pouco escaldado, né, com um jogador aí estrangeiro vindo para o Goiás, que sempre vem, quase na maioria das vezes, aqui do futebol sul-americano. E, assim, nos últimos tempos aí não se deu muito bem, quase que nunca deu, né? Muito bom. Mas o Benítez é um jogador que tem qualidade, se tiver inteiro, vai agregar, está treinando, jogou pouco esse ano, mas já está treinando. Agora, na mini janela de junho, ele vai ter como ser inscrito aí na CBF, ser inscrito aí como jogador do Goiás, vai poder estrear. Jogador argentino, tem já tem aquele histórico de jogador de raça, e tecnicamente é um jogador que pode agregar bastante e ajudar o Verdão aí no seu intento aí de subir para a Série A. Iris, essa aqui você vai gostar. Boa notícia, né? A gente que sempre dá um prestígio, gosta de jogadores da base. O Goiás, através de Lucas Andrino, renova com duas joias. O primeiro é o volante Baldório, que o público aí, todos nós já conhecemos, já fez um jogo ou outro. E o segundo é Lucas Rodrigues, também um meia, só que ele é um meia mais avançado, tem feito ótimos jogos pelo Goiás Sub-20. Ambos tiveram seus contratos renovados até 2028. É tempo? É muito tempo? Mas contrato com o Carioca a gente vai criticar, mas quando dá um contrato bom para meninos da base, aqui a gente elogia eles. Sim, é verdade. Notícia muito boa, afinal de contas, contar com o jogador da base, revelar jogadores é sempre muito bom, muito interessante, porque você vai estar inserindo novos valores em termos de qualidade no mercado, e você pode trazer dividendo para o clube. O clube vive muito disso, especialmente o clube igual Goiás, que não tem uma receita tão consistente. Boa notícia, boa sorte para a garotada, tá com a cabeça boa, renovou, tá a fim de aí firmar vínculo para depois tentar algo acima, né? Tentar aí um time do eixo, tentar aí um futebol estrangeiro, especialmente na Europa. Parabéns para todos aí, que dê muito certo para o Goiás, que dê muito certo para a molecada. É isso aí, vamos falar agora de eleição, né? Todo mundo sabe aí que estamos prestes à eleição do Conselho do Goiás, né? E ontem o nosso ex-presidente Sérgio Rassi deu entrevista para os amigos lá do Radar, os meninos do Radar lá, a gente vai depois comentar esse vídeo aqui, mas ontem também tivemos a entrevista de Paulo Rogério, e ele voltou, eles com a língua afiada, promessas talvez melaborantes. Enfim, ele primeiro falou a boa, né, que Goiás ele quer terminar o estádio do Ailê Pinheiro e aumentar com a capacidade de 32 mil pessoas. Ontem na nossa news, você que não acompanhou, vai acompanhar aqui, pode ver, ele falou desse aumento e a Jéssica está projetando.
é uma boa notícia primeiro, né, Iris? Sim, não deixa de ser uma notícia bastante interessante, né? Afinal de contas, um time também não vive só de campo, né? Ele vive de extra-campo, de questões administrativas. Muito pelo contrário, tudo passa por lá, né? Porque se não tiver aí um bom comando, não tiver uma boa estrutura de gestão por trás, quase que projeto nenhum vinga. O Goiás é um grande projeto que precisa se reencontrar aí no cenário do futebol brasileiro como time de intermediário para grande, né? Contando aí que o Goiás se apequenou nos últimos tempos. Agora, uma coisa aí que nós temos que atentar para isso aí é que a diretoria do Goiás, eles sempre falaram aí de estrutura. E quando o pessoal que toma conta do Goiás fala de estrutura, normalmente eles cumprem. Eles vão lá e cumprem. Isso é sinal de que o nosso estádio ele pode estar perto de ser terminado. Eu vou resumir aqui, ó. Questões estruturais, administrativas, eu não me preocupo com o Goiás. Sempre eles fazem bem. Agora, a torcida está, sim, muito anseio nos últimos tempos é de time bom, para ganhar campeonato, para disputar lá em cima. De maneira que essa política ela não pode atrapalhar o Goiás. Esse momento político tem que engrandecer o Goiás. Mas também teve a fala ruim. Olha isso aqui, você tomou seu remédio hoje, tá calmo aí, tomou aquele suco de maracujá, né? Tomei um cafezinho para dar uma agitada. Mas ouça isso aqui. Sul-Americana. Time do tamanho do Goiás, não dá para jogar 5 competições no ano. O Atlético fez isso, foi rebaixado. Nós fizemos, foi rebaixado. Nós tínhamos que ter focado com o Brasil e brasileiro. Foi um grande erro que eu acho, que eu tinha batido na mesa, não, vamos largar a Sul-Americana. Vamos perder logo, vamos sair logo da primeira fase e partir para a coisa que não dá dinheiro, dá para o campeão. A Libertadores é diferente, dá dinheiro. A Sul-Americana é só prejuízo. Eles te dão 100 mil dólares para vitória. Te multa, todo jogo é 48 mil, 50 mil, 60 mil de multa. Todo jogo. É até engraçado, o jogador do ônibus, desceu do ônibus, saiu da concentração de ônibus, do mercado de ônibus, entrou no estádio, não tinha os crachás, porque eles não entregaram. Multou em 8 mil dólares. Mas vocês não entregaram, mas que lá não tem tribunal. Eles baixam a portaria e acabou. Você vai viajar para a Colômbia, você não sabe que dia você vai. Por quê? Você sabe que dia que é o jogo. Você classificou na quarta e tem que viajar na segunda. Você vai achar voo como? Entendeu? Então, esse é o grande falha nosso. Em 23, foi essa. Aí eu rebaixei. Quer dizer que o meu amigo Watson, ele é ruim de futebol? Rebaixou 3 vezes já. Ele é bom. O Rogério é ruim. Chega, Iris, chega. O que dizer dessa fala, meu amigo Iris? Alex, eu vou dizer aqui para você aqui, ó. Num primeiro momento, eu vou dizer que ele tem um pouco de razão. E eu vou explicar isso por quê. Eu venho fazendo essa crítica, e eu ouço algumas pessoas fazendo também. Nós temos um calendário muito recheado, muito puxado, que suga muito os times. E tem time aí que termina se arrastando aí, com DM cheio, problema de contusão, problema de logística, devido a um número excessivo de competições. Beleza. Mas agora vamos para outros fatores aqui, ó. Tem uma verdade que nós não podemos correr dela. Essa é a primeira. A outra é que o Goiás está inserido em um contexto geral de futebol brasileiro, que é assim, e ele vai ter que se adequar a isso aí. Uma resposta que eu dou para o senhor Paulo Rogério Pinheiro é o seguinte, ó. Quem toca a empresa, quem toca o negócio, ele sabe. Nem todos os setores da sua empresa, ela dá lucro ou dá aquele lucro que você imagina que tem, ou tem aquela condição. Mas por questão de atender, pelo fator de você ter que atender o mercado, você ter que atender as demandas que vem para você, tem um setor que ele dá menos, às vezes ele até dá prejuízo. O que acontece? Você faz uma conciliação de um setor da empresa com o outro, para aquele que dá lá em cima, você dosa para sobrar um pouquinho para você competir, para você fazer acontecer o lado que você não quer, mas que tem que passar por ele. Assim são as competições. Talvez está faltando administração aí para os dirigentes do Goiás para poder gerir essa questão aí, ó, balancear a coisa. Eu tô inserido num geral, onde nem sempre eu vou arrecadar, e se eu arrecadar lá em cima eu preciso de dosar, porque eu vou cair aqui pro meio, e vai ter competição que ela vai exigir de mim
a questão do lado financeiro, de não ter, talvez ter um prejuízo, mas eu vou ter que participar. Para mim é um chororô à toa, que ele não deveria ter, ele deveria arrumar meios de combater isso aí e participar. Não querer diminuir o Goiás. Aí nós não vamos participar, não, nós vamos priorizar. Adequa. A vida nossa tinha de ter que adequar, ué. Faz adequações. Iris, esse torcedor que eu vou pedir que ele se inscreva no nosso canal aqui, que esse ainda não é inscrito, que ele comente esse vídeo, eu vou dizer uma coisa. Você sabe duas coisas lá na roça o pessoal faz. A primeira é quando você bate a ponta do seu dedo na quina da mesa. Dói, não dói? Dói pra caramba. Você dá vontade de comer um pedaço de doce de leite. E a outra é quando você está lá na barreira, você leva aquela bolada lá nas partes baixas, que também dói. Eu acho que essa fala do presidente Paulo Rogério, para mim, é esses dois efeitos no torcedor. Um cara que quer assumir o Goiás, o cara que também era filho do Ailê, que falava algo parecido, né? Mas falar que uma competição é deficitária, o Goiás, se tivesse ganhado a Sul-Americana, tinha ganhado a maior competição da sua história. Tem a repercussão internacional, o ganho que você tem publicitário, e aí você me fala uma fala dessa, vai pastar, seu Paulo Rogério. Mas, o Alex, mas sobre isso aí, tem uma questão que a gente precisa levantar aqui, sobre essa Sul-Americana. Talvez o Paulo Rogério e os dirigentes do Goiás, talvez fala nesse nível aí, porque não tem um planejamento, não tem em mente de ir para a competição para avançar em fases, chegar em finais, talvez buscar até título. Ela é uma competição que, se o time for avançando de fase, ele vai começando a ganhar. Olha aqui, a premiação dela chega a quase 60 milhões para o campeão, quase 30 para o vice. E de fase em fase vai mudando. Talvez pela mentalidade do Goiás de nunca avançar, entrar só por entrar para não cair, talvez aí tome prejuízo, né? Mas o Atlético Paranaense não tomou prejuízo em ganhar a Sul-Americana, não, hein? Embolsou quase 60 milhões. Se eu não me engano, é a segunda competição aí sul-americana aí de maior premiação. Houve uma época que ela dava premiação maior do que a Copa Libertadores. Exatamente. E lembrando que Ponte Preta já chegou na final, o Goiás já chegou na final, quase ganhou, a Chape, que não era um grande time, chegou e aconteceu aquela tragédia toda, inclusive é campeã póstuma, né? Mas, enfim, é uma competição plausível de se ganhar. É muito mais fácil ganhar a Sul-Americana do que o brasileiro, não concorda isso? E aí me vem o presidente, que quer ser presidente do Goiás, que tem poderes mesmo não sendo presidente, e defeca essas palavras, né? Porque isso aí foi uma defecação de palavras que fez o senhor Paulo Rogério. Mas, enfim, vamos passar mais raiva aí. Aqui a gente vai mudar o foco um pouquinho, torcedor. Desculpe, aqui a gente pede licença. Vamos falar de CBF. O assunto aí, o afastamento do senhor Edinaldo Rodrigues. Iris, o TJ do Rio de Janeiro, o TJ Fluminense, através do desembargador Hélio Menezes. Não, perdão, Hélio Menezes é que vai assumir. O desembargador presidente do TJ do Rio de Janeiro afastou o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, porque declarou nulo o acordo que ele fez firmado em que continha a assinatura de Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes. Esse acordo foi feito intermediado pelo Ministério Público. Diante disso, o Tribunal de Justiça anulou esse acordo, determinando assim um afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues e assumirá provisoriamente, vai ter um presidente Fernando Sarney provisório, que está incumbido de fazer a eleição nesse meio tempo. É casa de mãe Joana, né, Iris? Mas o lado bom disso, sempre que tivemos casa de mãe Joana com a João Avelange, Ricardo Teixeira, o título vem. Mas é um prostíbulo essa CBF. Alex, essa CBF aí parece que as crises nela e as más gestões e a politicagem parece que não terminam, né? Eu, particularmente, que já sou um crítico há anos, e você também, aí a galera, eu mais contundente, sempre critico de maneira mais contumaz, vocês menos, eu achei muito, muito bom esse afastamento. Vamos ver se realmente ele aconteceu de fato, vamos ver se ele vai realmente ser continuado, porque um dia desse atrás aí, houve afastamento, depois veio aí uma decisão e voltou. É a tentativa de se passar o futebol brasileiro a limpo. O problema ali da CBF é o problema de vários setores do Brasil. É a questão da mistura da gestão do órgão com politicagem. Fica uma coisa terrível.
E, além disso, são muitos valores, né? Cifras muito altas envolvidas, acaba atraindo muitos olhares. Mas tomara que dê segmento aí a fase de vez, né? A fase definitiva, tenhamos uma nova eleição, uma eleição transparente, a possibilidade da gente colocar aí outras pessoas. Eu vi alguns nomes ontem que estão sendo ventilados, né? Uns eu aprovei, outros não. Falaram o nome da Leila, que é a presidente do Palmeiras. Interessante nome, hein? Interessante nome. Falaram o nome do André Chance. Pelo amor de Deus, tem dó. Ajuda nós aí, ué. A gente vai estar tirando algo ruim, colocando talvez o pior. E falaram outros nomes aí. Eu não sei se foi ventilado na possibilidade do Ronaldo voltar a concorrer, mas se for por aí, Leila, Ronaldo, a gente começa a ter uma luzinha no final do túnel. É isso aí, vai ter desdobramento também, concordo, viu, Iris? Excelente nome, a tia Leila, seria para realmente repassar e repensar o futebol brasileiro. Lembrando que o Edinaldo, o direito brasileiro prevê a ampla defesa e o contraditório, já está recorrendo ao STF, mas o presidente interino, o Fernando Sarney, disse que, de fato, ele quer conduzir o mais rápido possível essa eleição. E tem apoio das federações. As federações aí, me parece que está apto a renovar, porque está havendo esse clamor popular. Vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo. Boa sexta-feira, meu amigo. Tem outra coisa aí sobre essa questão da CBF aí. Esse vice-presidente aí, ele é filho do ex-presidente José Sarney. Tem uma olhada nisso aí também. Rapaz, o que esse cara tem a ver com futebol? Nunca tive visto falar nisso, influência. Ele é presidente da federação foi presidente da Federação do Maranhão, assim como antigamente nós tínhamos aqui o nosso falecido Maguito Vilela, chegou a ser vice-presidente da CBF também. Então, a CBF, nesses vice-presidentes, presidentes regionais lá, sempre tiveram nomes políticos, né? E aí o Fernando Sarney, de fato, filho do ex-presidente Sarney, também está aí na política. Mas, como você falou, né? Uma mistura muito louca aí nessa batida. Que vem a tia Leila, né, Iris? Que venha ela, ou o Ronaldo, ou alguém que realmente tenha condições e tenha bom interesse, né? Que tenha interesse de mudar a história do futebol brasileiro. Temos treinador bom na área aí também, né? Não sei se você vai falar disso aí, acho que não. Depois a gente volta a falar. Isso, Ancelotti confirmado, a gente já falou aqui, e ele, independente dessa confusão, o contrato dele está mantido, pelo menos a boa notícia. Mas é isso aí, boa sexta-feira para o Iris, boa sexta-feira para você, torcedor esmeraldino. Fique ligado, se inscreva para ficar atualizado e voltamos amanhã com um pré-jogo. Excelente final de semana.